O editorial de hoje do nosso jornal Hora 1 tem até um tema, tem como título até uma frase, parafraseando Chaves, né? Ninguém tem paciência com Bolsonaro, porque a pesquisa Ibope, encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta quinta-feira, hoje, mostra que a aprovação do governo Bolsonaro em junho é a pior do ano. Nós temos que levar em consideração, antes de mostrarmos para você a pesquisa propriamente dita e a evolução dos números, ou involução dos números, nós precisamos entender o que é que o povo brasileiro, a população do Brasil, está esperando. Qual é a diferença entre expectativa e realidade? Nós precisamos discorrer também o que é que a população brasileira atribui ao presidente, que necessariamente não depende exclusivamente dele, para entendermos os números. Como não ficar pensativo quando a inexperiência beira a sandice em decisões que aparentemente deveriam ser simples? Será que esse é um outro motivo para essa queda de popularidade? Uma situação preocupante em todos os sentidos, mas será que não é esse caminho que ele está cruzando? Esse não é o caminho menos ruim, digamos assim? Esse caminho que o Bolsonaro está indo, será que não é o menos ruim e que levará a um bom termo, a um bom final? Será que a paciência mesmo já se esgotou? Será que a expectativa era gigante e a gente não imaginava que os entraves no Congresso seriam tão grandes? O fato é que hoje foi divulgada uma pesquisa Ibope, que foi encomendada, repito, pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, pesquisa realizada com 2.000 pessoas entre os dias 20 e 26 de junho, em 126 municípios, e a margem de erro do Ibope é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos dar uma olhadinha no quadro, como ficou então? A gente vai tentar entender o governo Bolsonaro na sua opinião. Governo Bolsonaro na sua opinião. Está um pouquinho desajustado, um pouquinho fora. Deixa eu só colocar aqui para vocês direitinho, porque eu preciso de todos os dados que estão aqui. Agora sim. Agora estou vendo. Vamos lá. Todos os dados estão aí? Estão. Agora estou vendo. Só clica ali para mim no full screen, por favor, para eu ver certinho os meses aqui, que para o meu retorno não está aparecendo. Agora apareceu. Então vamos lá. O que você acha do governo Bolsonaro? Essa é a pergunta que foi feita, tá? Essa é a pergunta que foi feita para 2.000 pessoas entre os dias 20 e 26 entre 20 e 26 de junho. Portanto, uma pesquisa absolutamente recente. Absolutamente recente. Certo? Aliás, todos estão convergindo ali para 32%. Você está vendo ali, né? Tudo está convergindo para 32%. O governo Bolsonaro está sendo, essa foi a pergunta, ótimo ou bom em janeiro para 49%. 49% em janeiro responderam que o governo Bolsonaro está sendo ótimo ou bom. Em fevereiro caiu para 39%. Em março caiu para 34%. Em abril subiu oscilou, né, para 35%. Em maio não houve pesquisa. E em junho oscilou negativamente para 32%. Com a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, seria entre 30% e 34% os entrevistados que acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom. 26% em junho achavam o governo Bolsonaro regular, em janeiro. Em fevereiro, 30%, em março, 34%, em abril, 31% e agora 32%. Com a margem de erro, os que acham regular o governo Bolsonaro oscilaria entre 30% e 34%. Os que achavam ruim ou péssimo em janeiro eram 11%. Esse número cresceu em fevereiro para 19%. Cresceu de novo para 24% em março, foi para 27% em abril e agora chegou a 32% o número de pessoas que disseram achar o governo Bolsonaro ruim
ou péssimo pela margem de erro do Ibope são entre 30% e 34%. É um número sintomático, tá, gente? Vamos lá. Os que não sabem ou não responderam. Em janeiro eram 14%, em fevereiro 12%, depois 8%, depois 7% e agora 3%. Apenas não souberam ou não responderam. Então, se nós analisarmos que no começo do ano, quando da chegada do Bolsonaro ao poder, 49% achavam o governo ótimo ou bom, e agora 32%, é uma perda significativa. E aqueles que achavam ruim ou péssimo eram 11%, e hoje também são 32%, aí chegamos a números verdadeiramente assustadores. E dentro daquilo que nós estávamos falando, das perguntas que nós devemos fazer para tentar entender, para tentar compreender um pouco mais esse fato, a gente teve que buscar informações de especialistas, entrevistas, vimos um monte de entrevistas hoje à tarde, lemos um monte de informações de várias fontes diferentes para poder chegar a uma informação, a moldar uma opinião e poder compartilhar com você aqui. Qual a diferença entre expectativa e realidade? Esse é um ponto crucial para essa queda, né, das pessoas acharem que o governo era ótimo e bom, 49%, e agora 32%. A expectativa era muito grande, isso é muito natural, essa queda é natural acontecer, segundo os especialistas, porque havia realmente uma expectativa muito grande de um salvador da pátria, de alguém que fosse chegar lá e modificar todo esse estado de coisa que deixou o nosso país nessa draga enorme que nós estamos hoje, que é absolutamente terrível nós termos, né? Absolutamente terrível que nós termos um país com tanta corrupção, com tanta roubalheira, com tanta dificuldade, né? Então imaginava-se, olha, vai entrar um sujeito lá totalmente diferente e vai resolver todos os problemas do Brasil. Em apenas 6 meses é impossível. É impossível resolver todos os problemas de um Brasil que vem se arrastando há décadas de má gestão, de assalto à mão armada, à mão limpa, né? Assalto a colarinho branco aos cofres públicos. É complicado em apenas 6 meses acontecer isso. Quem tem um pouco mais de informação política, quem é um pouco mais politizado, entende que são poucos meses para que se resolvam problemas de décadas. Mas quem não é tão politizado e estava principalmente ligado no modismo Bolsonaro e queria um salvador da pátria, esse não tem paciência mesmo. Esse não tem paciência. Por isso o título do nosso editorial é Ninguém tem paciência com Bolsonaro, né? Realmente, quem é menos politizado não vai ter mesmo essa paciência, não vai entender que tudo demanda complicações, que tudo demanda passar pelo Congresso, que se o governo mantiver essa postura de não ceder a liberação de cargos e salários e liberação de verba, etc., para o Congresso, não vai andar como deve andar, na rapidez que deve andar, não é? E essa é a postura correta, na minha opinião, não tem que ter toma lá da cá coisa nenhuma, eles têm que trabalhar pelo Brasil, mas tem um jogo de ego gigantesco entre o Congresso e o Executivo, entre o Legislativo e o Executivo, tem uma briga de ego, nossa, dá desespero ver quando há uma declaração do Bolsonaro e na sequência você vê uma declaração do Rodrigo Maia, como eles são melindrosos, como eles se ofendem, como eles reagem, é um negócio assim, pueril, para sermos eufemistas. O que a população brasileira atribui ao presidente e que necessariamente não depende exclusivamente dele? Essa é a principal questão, segundo os especialistas, em análises na pesquisa do Ibope hoje à tarde, que nós acompanhamos, essa é justamente a colocação dos especialistas. Quem não entende o trâmite político esperava que um presidente tivesse plenos poderes, o que não é realidade, até porque medidas provisórias já caíram, decretos foram derrubados, aí o decreto foi modificado, e o que se tem visto assim que muito desagrada a uma grande quantidade do povo brasileiro são as preocupações do governo com a tomada de Três Pinos, com a arma,
com o direito do sujeito a andar armado, enquanto a economia não gira, não anda, enquanto tem um monte de coisa que não acontece, sabe, preocupado com pouquinhas coisas, com coisas pequenas, né, em dar respostinhas para Angela Merkel, em dar respostinhas para quem, aspas, fala mal do Brasil, né? Mas o sujeito que dá respostinhas para Angela Merkel, que dá respostinhas para todo mundo, sempre posando de bom moço, um dos sujeitos da comissão dele, da comitiva dele, tinha 39 quilos de droga. Percebe? E aí não se comenta sobre o assunto, é parte da imprensa que está querendo criar problema. Então, esse tipo de coisa que realmente cria problema, parece que ele ainda está em campanha. Parece que o Bolsonaro ainda está em campanha. Como não ficar pensativo quando a inexperiência beira a sandice em decisões que aparentemente deveriam ser simples? É a truculência. É a tal truculência. Que, por um lado, foi uma das grandes bandeiras dos bolsonaristas ou bolsonistas, né, a truculência dele. Por outro lado, essa truculência, evidentemente, cria esse monte de sandices, essa inexperiência de trocar esse monte de ministro que foi trocado até agora, essas cadeiras todas que ficaram dançando até agora, a ponto de ter hoje o Weintraub que acaba fazendo declarações, como fez hoje à tarde, contra o próprio governo, né? De maneira jocosa, mas extremamente grave, vinda de um ministro do governo Bolsonaro. Uma situação preocupante em todos os sentidos, mas será que não é esse o caminho menos ruim e que levará a um bom termo? Essa é a esperança desses 32% que ainda acham o governo Bolsonaro bom. 32% que pode ser 34% ou que podem ser 30%, de acordo com a margem de erro do Ibope. Né? Então 32% que aprovam o governo, pode ser 34% como pode ser 30%, pelos 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Como também aqueles que acham que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, são 32%, podem ser 34% como podem ser 30%. O que mais chama atenção é que no Nordeste, por exemplo, aqueles que acham o governo bom, ótimo ou bom, cai para 25%. E entre as mulheres cai para 17%. Apenas 17%, segundo o Ibope, das mulheres acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Isso é bastante sintomático também. Então, mas será que esse não é o caminho que deve ser seguido? Mudando todo esse paradigma que tem por aí? Mudando toda essa ideia que se tem de toma lá da cá, em que você dá para o meu partido número X de cargos e eu coloco lá pessoas que você nem sabe quem são e depois nem mexe com elas porque são do meu partido, para que a minha bancada vote aquilo que você precisa, isso é corrupção. Isso sempre aconteceu a portas abertas, como se esses lobbies fossem as coisas mais naturais do mundo e acontecessem em todas as partes do mundo, o que não é verdade. O que definitivamente não é verdade. Em países sérios não acontecem. Então, quebrando esse paradigma, será que não é esse o caminho também? Mas a tônica de tudo isso, dessa pesquisa realizada com 2.000 pessoas entre 20 e 26 de junho, em 126 municípios, encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, e feita pelo Ibope, o que essa pesquisa mostra é que uma boa parte da população, de 49% para 32%, estamos falando de 17%, 19% ou 15%, mais 17% dessas pessoas, dos entrevistados, desaprovaram, perderam a confiança no governo Jair Bolsonaro? Não necessariamente. Esses 17 pontos de janeiro até agora, de queda na aprovação do governo, que acham o governo ótimo ou bom, são aqueles que não têm paciência com o Bolsonaro. Perderam a paciência. Há quem diga que é muito cedo para perder a experiência, perder a paciência. Há quem diga que já está na hora realmente de perder a paciência. Há aqueles mais radicais que dizem que já está na hora de tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão no lugar. Há aqueles que dizem que leva-se tempo para consertar o que estragaram nas últimas gestões, de PT e Temer. Que leva-se tempo. E esses estariam ainda com essa paciência. Né? Mas dentre esses 17% que migraram de ótimo e bom para ruim ou péssimo,
Esses, com certeza, estão dizendo: ninguém tem paciência com o Bolsonaro. Boa noite.